Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você vier a fazer hoje. Que hoje você comece o seu dia muito bem, que você tenha um dia próspero, produtivo, proveitoso, um dia cheio da presença do Senhor, que é o que a gente mais precisa. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai bondoso, eu te louvo, Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço, Pai, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, pelos livramentos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, guerreia as nossas guerras e nos dá livramento, Pai. Pai, nos cerca, Senhor, por detrás e por diante. Abençoa essas vidas que estão aqui comigo orando hoje. Pai, dá suprimento para elas, sustenta elas materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Abençoa os relacionamentos dentro de casa, os casamentos, Senhor, os relacionamentos entre pais e filhos. Senhor, dá sabedoria, Senhor. Conduz o teu povo por um caminho plano, um caminho reto, um caminho que agrada a ti. Senhor, e fortalece o teu povo para continuar te servindo. E fortalece aqueles, Senhor, que ainda não conhecem o teu caminho. Pai, que eles possam encontrar o caminho que leva a Cristo, é o caminho da tua palavra. Senhor, a tua palavra diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Que hoje seja um tempo, Pai, para essa vida conhecer a verdade, Pai, e buscar o Senhor e crescer espiritualmente. Pai, que hoje seja um dia de salvação. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coisas lindas o Senhor Deus tem para fazer na sua vida. Você já conhece Jesus? E você que ainda não conhece Jesus, hoje o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, transforme sua mente e seu coração. Hoje, a gente tem aqui uma palavra. Não olhe para o cenário, olhe para Deus que pode derrubar o gigante. Eu quero meditar com você brevemente em 1 Samuel 17. Eu vou ler alguns capítulos, porque o ideal seria que a gente lesse o capítulo todo. Vai dizer assim, o verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E o 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, o desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha a palavra de Deus, né? Aqui o Senhor ele vem nos mostrar a importância da gente confiar e acreditar no Senhor. Davi, ele tinha ido ali entre os israelitas, ali onde estava acampado o exército de Israel, para levar comida para os seus irmãos. Ele não foi para fazer outra coisa. Ele não era um rapaz de guerra, era um rapaz muito jovem, não tinha experiência. Ele só sabia cuidar das ovelhas do seu pai. Eu acho que dessa história você já sabe, né? E aí o que acontece é que ele vê o filisteu insultando o povo de Israel, e ele já estava ali há dias, há muitos dias, insultando o povo de Israel. O rei Saul estava com medo, o exército, todo o exército de Israel estava com medo, e aquele homem enorme, insultando o povo com uma espada também enorme. Mas Davi olhou com outro olhar, um olhar que o povo de Israel ainda não tinha tido. Davi olhou e ele olhou com o olhar de Deus. Aquele gigante, ele não era temente a Deus, ele não fazia parte do povo de Deus. E Deus ele prometera a vitória a Israel sobre todo aquele que não fosse que não fosse circunciso, ou seja, que não fosse temente ao Senhor, o povo teria vitória. Mas ali naquele momento eles olharam o tamanho do gigante, eles olharam as circunstâncias, eles olharam o exército que estava, o exército filisteu que estava junto com o gigante. Davi não olhou para isso. E quando ele foi falar com Saul: eu vou enfrentar esse homem. Saul falou: então toma aqui a minha armadura. Vê se não deu a armadura. Toma aqui minha espada. Não deu, era muito pesado, não dava. Nada de Saul dava para Davi, mas Davi falou: fica tranquilo que eu já sei como eu vou fazer.
Davi usou estratégias que ele já utilizava no campo, já utilizava na sua vida. Ele usou algumas pedras, mas o diferencial de Davi é que Davi tinha fé em Deus e ele sabia que aquele gigante era um incircunciso e por isso havia a promessa sobre o povo de Deus de que eles venceriam o gigante. E Deus permitiu que fosse através de Davi, porque Davi naquele momento foi quem teve uma fé impactante, uma fé inabalável. Então, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o poder de Deus e para a promessa que Deus já havia feito sobre a vida do povo de Israel. Olhe para Deus, Deus poderoso, que é aquele que derruba gigantes. É Ele que dá sabedoria, é Ele que dá estratégia, é Ele que dá discernimento, orientação, é Ele que dá as armas certas para que gigantes sejam derrubados na nossa vida. Eu não sei, de repente tem gigante aí te incomodando, te prejudicando, tentando, te insultando já há muito tempo. Então, olhe para o Senhor, porque Ele tem estratégia, Ele tem as ferramentas certas para fazer você um vencedor. Deus, Ele está entrando na frente da batalha. Quando nós oramos ao Senhor, buscamos, como nós temos vida com Deus. Davi tinha vida com Deus. Ele ficava lá cuidando das ovelhinhas do seu pai, mas louvando o Senhor. Então era um rapaz que tinha vida com Deus. Olha o diferencial. Ele viu algo que o exército de Israel inteiro não enxergou. É isso, quando nós temos vida com Deus, quando nós buscamos o Senhor, Ele abre a nossa visão e Ele nos ajuda a buscar a Ele, ter fé nele, porque é Ele que pode entrar na frente das nossas batalhas. Você não pode, mas Deus pode e Ele fará por você. Acredite nisso. A afronta se transforma em oportunidade. A oportunidade que Davi teve diante dessa afronta foi que Davi, ele teve a oportunidade de se casar com a filha do rei, ele teve a oportunidade de se tornar um príncipe, se tornar alguém conhecido, de ter isenção de impostos. Então, muita coisa linda aconteceu na vida de Davi. Por conta disso, ele teve ele aproveitou uma grande oportunidade. Gigantes são oportunidades para que o nome de Deus seja exaltado. Então, ao enfrentar um gigante, busque em Deus as ferramentas certas, as estratégias certas. Nem sempre vai ser na força do braço, nem sempre vai ser nas estratégias, com as estratégias que você já aprendeu, que você de repente já enfrentou no passado. Cada situação é uma situação nova e o enfrentamento também pode ser um enfrentamento diferenciado. Por isso que é importante a gente buscar sabedoria em Deus. Gigantes oportunidades de glorificar o nome de Deus e te fazer conhecido. É a mão de Deus que derruba gigantes. E como eu disse, não é a força do nosso braço. É a mão de Deus que derruba impedimentos, que transforma as circunstâncias, que transforma situações. É a mão de Deus que age e é por isso que nós devemos buscar o Senhor, não é? Buscar o Senhor, porque só Ele é que tem respostas para as nossas orações, só Ele que tem livramento. E se nós estivermos dentro da vontade do Senhor, Deus, Ele vai operar em nosso favor. Guarda essa palavra com você, não só com você, compartilha, porque tem gente precisando. E nos ajude lá com um like, deixe seu comentário. Quando você receber encaminhado por outra pessoa, clique no link azul, tá? Clica no link azul que você vai ser direcionado para o YouTube. Fica na paz do Senhor. Um abraço.